Quer aprender a fazer esse delicioso recheio de coco para estar recheando seus bolos no pote, recheando trufa, pão de mel, e é um recheio super econômico. Quer aprender? Então vem comigo! Então, para começar, vamos utilizar 3 colheres de farinha de trigo, 1 litro de leite, 150 gramas de coco, 2 leite condensado e 2 creme de leite. Não reparem, a minha panela já tá suja, porque eu tava fazendo o creme belga, que é o creme do pavê, e não tem problema porque esse creme do coco também é branco e não vai interferir em nada. Comecei colocando aí na panela 1 litro de leite, aí eu vou acrescentar 3 colheres de farinha de trigo, e vou misturar muito bem. Eu ia colocar o coco, mas não é o coco agora, é a farinha de trigo para poder dissolver bem a farinha de trigo no leite. E aí vocês vão me perguntar assim, mas por que a farinha de trigo? Porque a farinha de trigo, ela serve como um espessante, tipo um engrossante. Isso, como um engrossante para o seu recheio. E a farinha de trigo, ela entra no lugar do espessante que todo mundo é acostumado a usar, a maisena. Só que a farinha de trigo, ela entra no lugar da maisena para dar essa engrossada no creme. Por quê? Porque quando você congela a maisena, um recheio feito com maisena, e você descongela, ele vira água. Agora, se você congelar um recheio feito com farinha de trigo, ele vai continuar com a mesma consistência. Façam o teste e depois voltem para me contar o que vocês acharam do resultado, tá bom? Então, vamos supor que você tá fazendo o bolo e sobra recheio e você não sabe o que fazer com esse recheio, você vai congelar. E com a farinha de trigo você pode congelar sem medo. Aí vocês viram que eu coloquei a farinha de trigo e misturei bem até dissolver todos os gruminhos no leite para poder vir com os outros ingredientes, né? Então, tá bom. Aí, coloquei todos os ingredientes, aí a gente vai começar a mexer. E qual que é o ponto desse recheio? O ponto desse recheio é você ficar mexendo, você tem que ficar sempre mexendo com fogo alto, meio e lateral, não pode parar de mexer até que esse creme comece a borbulhar. Quando esse creme começar a borbulhar, aí você vai abaixar o fogo, contar mais 5 minutos mexendo e aí sim o seu creme estará pronto. Mas por que você tem que ficar mais 5 minutos mexendo depois de ele borbulhar? É para a farinha de trigo terminar de cozinhar, tá bom? Então vocês misturem muito bem todos os ingredientes antes de ligar o fogo. E depois, desculpem aí, gente, a minha voz rouca, porque eu peguei uma gripe de novo, por estar trabalhando sempre aí na rua, né? E olha que essa semana tá muito frio aqui em São Paulo, muito frio, e eu tava bem preparada na rua, tava de touca, tava de blusa de frio, mas mesmo assim eu fiquei assim. Então, ó, já ensinei o ponto certo do recheio para vocês. Aí, depois de pronto, a gente acrescenta mais 150 gramas de coco ralado. Isso mesmo, a gente vai utilizar nesse recheio 300 gramas de coco ralado. Porque é um recheio de coco, então a pessoa tem que sentir o gosto do coco. Façam esse recheio que vocês vão amar. Quando ele esfria, fica uma delícia. Você sente os pedacinhos do coco. Com esse recheio você consegue estar recheando trufa, bolo, pão de mel. Pode estar fazendo qualquer tipo de coisa que vocês quiserem com esse recheio. E depois de pronto, eu coloquei na minha manga de confeitar. Não precisa de esperar esfriar. Se vocês comprarem uma manga de confeitar boa, que aguenta quente e frio, pode colocar o recheio quente mesmo, que é assim que eu faço. Vamos aprender a fazer essa deliciosa tortinha de limão? Querem aprender? Então vem comigo! Então, para começar, a gente já começa aí ralando o nosso limão. Eu vou precisar das casquinhas dele para fazer a decoração e o próprio suco dele para fazer o mousse
E aí eu coloquei 100 ml do próprio suco de limão, 100 ml de água. Vou estar utilizando essa bolacha aí da Marilã, que veio com 3 pacotinhos. Já triturei no processador, se você não tiver, pode ser no liquidificador. E aí vou utilizar 3 colheres de sopa de manteiga, margarina, derreter e jogar em cima da nossa bolachinha até dar o ponto. Eu vou jogando e vou misturando até que dê o ponto. E o ponto a gente pega assim na mão e aperta. Se tiver esfarelando, ela não tá boa. Então, vou ter que jogar mais 2 colheres, colocar mais 2 colheres de sopa de margarina para derreter, para poder jogar em cima. 2 colheres de sopa de margarina, vou derreter novamente no micro-ondas, vou jogar em cima da nossa farofinha e vou apertar com a mão para ver se agora deu o ponto. E eu vou mostrar para vocês o ponto certo que tem que ficar essa nossa farofinha. Ó, quando você aperta na mão e ele não se desmancha, tá vendo? Você aperta, ele não se desmancha. Esse é o ponto certinho que tem que ficar a nossa farofinha. Vou bater o chantilly para fazer as rosetas. E o chantilly, a gente bate até fazer o buraco no meio da batedeira. Bate até fazer o buraco no meio, tá bom? E aí, ó, percebeu que já tá fazendo o buraco. E esse é o ponto certo do chantilly para fazer a roseta e ela não ficar se desmanchando. Vou utilizar o bico 1M, vou colocar na minha manga de confeitar e vou reservar. Agora aqui eu vou mostrar para vocês como que eu coloco a farofinha. Eu uso essa colher torta, é uma colher normal que eu entortei para poder estar ajudando eu a amassar a bolachinha no fundo do pote. 2 colheres, não muito cheia, coloca aí no fundo do pote, ajeita com as costas da colher e agora o preparo do nosso mousse. Vamos utilizar 2 leite condensado, 4 creme de leite, o suco do próprio suco do limão, que é 100 ml de água e 100 do próprio suco, 2 pacotinhos de suco Tang, a gelatina incolor, já está tudo aqui, vamos bater e colocar em cima da nossa bolachinha. Vamos colocar em cima da nossa bolachinha com um dedo de distância da marcaçãozinha do pote, ó. Tem a marcaçãozinha do pote, é um dedo de distância para poder fazer a roseta e não pegar na tampa. Então, essa receita me rendeu 15 potes. E agora vou fazer a roseta e vou mostrar para vocês. Ó, aí você pega, vou pegar uma bem pertinho aqui para mostrar para vocês. Aperta bem no meio e vai rodando. E aí, vai formando a roseta. Olha que coisa linda. E agora, a gente vai colocar aquelas raspinhas do limão que a gente reservou. Coloca em cima só para dar uma decoraçãozinha bem bonitinha na nossa tortinha. E assim vai ficando tudo bonitinho. Olha que linda que ficou a nossa tortinha de limão. Maravilha, né? E ó, o potinho que eu estou utilizando é esse da Rio Plastic de 200 ml. Então, essa receita rendeu 15 potinhos e eu vendo cada pote desse por R$8. Gostaram da receita? Então já curte, comenta aí, compartilha e me segue para mais. Beijos!